Bom dia, estamos estudando o Pirkei Avot e com Perush com a explicação do Rav Chaim Volozhin. Nós estamos na Mishnah no Perek Gimel, capítulo 3, Mishnah 18, em alguns lugares ela está como 18 e em outros lugares ela está como 14. Então vamos começar. O Aya Omer, Haviv Adam Shnivra B'Tselem, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראים בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. Então, primeiro a gente vai ler a explicação em português dessa Mishnah. O mesmo dizia: o homem é amado por Deus, pois foi criado à sua imagem. E a maior prova desse amor está no fato de Deus o ter tornado conhecido. Conforme se lê, o homem foi criado à imagem de Deus. Os israelitas são amados por Deus, pois chamam-os seus filhos, e a maior prova desse amor está no fato de Deus haver-nos chamado seus filhos, conforme se lê, vós sois os filhos do eterno vosso Deus. Israel é amado por Deus, pois Deus deu-lhe uma joia preciosa. E a prova é que Deus lhe disse que dava uma joia preciosa para a qual havia criado o mundo. Conforme se lê, deu-vos uma boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Ok? Então, vamos ver um pouquinho da introdução, explicação do Kiat sobre essa Mishnah. Mishnateinu meviá mamar sheni shel Rabbi Akiva. Essa Mishnah é segundo dito do Rabbi Akiva. Bou mechanech otanu lehavat adam bichlal, lehavat Israel bifrat. Nessa Mishnah, o Rabbi Akiva ensina a gente a amar toda pessoa do mundo, em geral, e também, em particular, alguém do povo do Am Israel. Ve'arei meforsemet imrato, ve'ahavta lerecha kamocha, como famoso o dito de Rabbi Akiva, que amarás seu próximo como a ti mesmo. Zé Klal Gadol Torá. Isso é uma regra muito grande na Torá. Então, como o Aya Omer, Rabbi Akiva é Omer, então eu vou ler cada parte da Mishnah e vou explicar um pouco. Rabbi Akiva dizia: Haviv Adam Shnivra B'Tselem. Querido é o homem que foi criado à imagem de Deus. Elokim Vehi Asaga Sichrita Shebo Itiached Adam Shetachlita Yediat Elokim Kefi Aevshar Bekoach Adam Besagato. Então, esse alcance, esse fato do poder do homem poder alcançar intelectualmente, entender Deus um pouco, poder pensar em Deus que existe, poder tentar entender Ele, então isso por si só já é um presente que Deus deu para o homem. Por isso, por esse simples fato, já está incumbido sobre a pessoa de fazer a vontade do seu Criador. Um amor especial foi dito que Deus gosta de toda pessoa porque foi feito a imagem dele. Então, avisando para o homem que ele foi criado à imagem de Deus, isso por si só também já mostra um carinho de Deus para ele. Pessoa que vai dar um presente para outra, para um amigo, já é um nível de gostar. Avisar ele que deu, fazer questão que ele saiba que deu um presente, também mostra mais um nível de carinho, porque faz questão que o outro saiba desse presente. Então esse é um nível, isso o Maimônides explica, que esse é um nível maior do que a pessoa que só dá e nem avisou, não faz questão que ele saiba que deu. Podia pensar ao contrário, né, na verdade. Não, que a pessoa faz por sem interesse, né? Expectativa. Mas talvez ele está esperando, não que ele está esperando, ele quer que aumente o amor entre os dois, tipo, que ele
que tenha mais, então, por ele gostar dele, querer que cada vez mais, gostar da outra pessoa, querer que cada vez mais tenha uma ligação, então ele dá, avisa, e aí vai crescer em gostar, em amor de um para o outro. Então, por isso Hashem também ele avisou para as pessoas que as pessoas foram criadas à imagem dele, para as pessoas entenderem que não é que Deus não largou assim as pessoas aqui nesse mundo, ele fez as coisas com carinho. מכיוון שהודיע הקדוש ברוך הוא לאדם שבראו בצלם, הרי סימן הוא שחשוב הוא בעיניו וחיבה יתרה היא. Então, já que avisou Deus que criou o homem à sua imagem, isso é um sinal que o homem é importante para Deus e tem um carinho a mais por isso. Deus tem um carinho a mais para ele por isso. Shneemar, Betzelem Elokim Asai Adam, que Deus fez o homem à imagem dele. Vekavaná Ilekol Adam, Sheken Pasuk Zeh Libnei Noach Neemar. Isso, a imagem de Deus, então é algo para todos os seres humanos. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Aí em Tosfot Yonto, o Midrash Muvah, Lela Zaken B'Shah She'aniftar Mitalmidav היה הולך עמהם, אמרו לו תלמידיו, רבי להיכן אתה הולך? אמר להם לעשות מצווה, אמרו לו וכי מצווה זו? אמר להם לרחוץ בבית המרחץ, אמרו לו וכי זו מצווה? אמר להם מה עם עיקונים של מלכים שמעמידים אותו בבתי תיאטרות ובתי כסאות, מי שנתמנה עליהם ומורכם ושוטפם, בשכר זה מעלים לו מזונות, ולא יודע אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות, אני שנבראתי בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם, על אחת כמה וכמה. Então aqui é trazido uma história com Hillel Zaken no Midrash, que quando no começo da história, vamos ver, ele fala assim, que quando ele se despedia dos seus alunos, ele ia com eles, acompanhava eles, e perguntavam para ele, para onde você está indo? Ele falou, não, eu vou fazer uma mitzvah, estou aproveitando para fazer uma mitzvah. Qual mitzvah? Os alunos perguntavam. Ele falou, eu vou me banhar. Mitzvah. Perguntaram, que mitzvah é essa? Ele respondia, sabe, às vezes tem uma estátua de um rei, né, que fica num teatro, em algum lugar assim. Quem foi responsável sobre ela, limpa ela, deixa aquela imagem brilhando. E por isso dão para ele um salário para essa pessoa. Ele vai ter como comer, como se alimentar por causa disso. E ele ainda fica importante, valorizam ele, que ele está fazendo uma coisa importante. Eu, que fui criado à imagem de Deus, falava o Hillel Zaken, muito mais que eu tenho que cuidar dessa imagem, porque na verdade essa imagem está limpa, é um louvor, é um elogio para o Criador, que do mesmo jeito que a estátua limpa, bonitinha, ela é muito, é um kavod, é uma honra para o rei que essa é a sua imagem. Ravin Israel Shenikreu Banim Lamakom. Então, queridos são o Am Israel, porque eles foram chamados de filhos de Hashem. Então o Keat explica, Ve'afilu b'shashem chotim. Isso é uma Gemara de Kiddushin, na Medvav, Gemara de Kiddushin, na página 36, que está escrito lá que mesmo que o Am Israel eles pecam, eles continuam sendo chamados de Banim, de filhos de Hashem. Sheneemar, como está escrito em Irmial, Perek Daled, Pasuk Kav Bet, Jeremias 4, Pasuk Kav Bet, Banim Schalim Hema. Filhos, tipo, pecadores eles são, mas chamam eles, o Am Israel, ainda de filhos. Vechen Katuv, Banim Lo Emun Ba. Assim também é escrito na Torá, em Dvarim, Lamed Bet, Pasuk Kav. É escrito que Am Israel são filhos que não acreditaram em mim. Em certo momento, Hashem estava reclamando que o Am Israel, em certo momento, não acreditou, não teve emuná, mas ainda mesmo assim chamou o Am Israel de filhos. Daqui é uma prova que mesmo que o Am Israel eles pecam, não tem nenhum momento que Hashem deixa de
de chamar Israel de filhos. Riba yetera nodat lahem shenikra'u banim lamakom. Então, Deus mostrou um amor a mais do fato de ter chamado o Israel de filhos. Riba yetera é o que a explica. Riba yetera era Kadosh Baruch Hu Israel sheodiam shem banim. Então, como a gente explicou, foi um amor a mais que Deus mostrou para o Israel, que avisou que eles são filhos. Shneemar banim atem lashem kolokechem. Como está escrito, vocês são filhos de Hashem. Vezô ma'alatam hamiuchedet shel Israel, bara malazot lo yeh b'malacheret shel Israel. Isso é algo especial do Israel, mas isso depende também da continuação da Mishnah. Sheken, Havivin Israel, shenitan lahem kli chemda. Queridos, são o povo de Israel, que foi dado para eles kli chemda, um objeto querido. Hi a Torá, essa é a Torá, shenikret chemda, shneemar, que ela é chamada chemda. Shneemar, Torat Hashem temimah, mishpatei Hashem emet, anechemadim mizahav mipaz rav. Então no Tehillim 19, no Pasuk Het, até Yudalev, está escrito lá que a Torá ela é completa, ela é querida, ela é mais nechmadim mizahav, mais querida do que ouro e mizahav mipaz rav, de pedras preciosas. Então, וכן אמרו, כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל היה כולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי אומות העולם נתקבצו אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו, מה להם, חמדה טובה יש לו הקדוש ברוך הוא, בית גנזיו מבקש לתנה לבניו. Então está escrito na Gemara, no Talmud Zvachim, Kuftet Zain, na página Kuftet Zain, Amud Aleph, está escrito 116, né, Amud Aleph, lá do A. Quando Deus deu a Torá para o povo de Israel, sua voz estava indo do mundo todo, preenchendo o mundo todo. E as pessoas, os reis dos povos vieram para Bilam, que era um profeta não Yehudi que tinha, e vieram perguntar para ele, que coisa é essa? O que está acontecendo? E ele respondeu, Chemda Tová, então usou a palavra da Torá, chamou ela de Chemda, algo querido, tem Deus no seu tesouro, e ele está querendo dar para o seu filho. Então, que é o Am Israel. Então, porque algo querido que Deus avisou que deu, Torá, que é algo querido que com ela Deus criou o mundo. Que Moshe amru ve etzlo amun. Que a Torá omeret, ani aiti kli umanuto shel Kadosh Baruch Hu. Então tem um passuco em Mishlei, em Provérbios, que fala, foi para ele amun, algo de profissional. E o Midrash fala que está falando que Deus ani aiti kli umanuto shel Kadosh Baruch Hu. Eu fui o utensílio de trabalho de Deus. A Torá está falando que com a Torá Deus criou o mundo. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונים פלטים ואינו בונה אותה מידת עצמו אלא מידת אומן, ואומן אינו בונה אותה מידת עצמו אלא דיפטרות ופנקסאות שיש לו, לדעת איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פשפשים. כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. Então, do mesmo jeito que hoje as pessoas, como elas criam algo, o rei ele quer criar um palácio, ele chega para um profissional e pede para ele construir. O profissional vai lá e vê na planta, e de acordo com a planta ele vai construindo. Assim também, a Kadosh Baruch Hu, ele viu a Torá e aí criou o mundo através, se apoiando na Torá. Então, e tem algo a mais de amor que Deus mostrou no povo de Israel, que ele avisou isso. Que ele avisou que deu para o povo de que a Torá foi dada para o povo de Israel. Shneemar, ki lekach-tov, natati lachem, torati al ta'azov. Está escrito, algo bom eu dei para vocês, minha Torá não abandonem. ומבואר בבעל תנורה, כל מעשה בראשית שנאמר בו, וירא אלוקים כי טוב, לא נברא אלא בשביל התורה שנקראת לקח,
שנאמר ירוב כמטר לקחי, לפי שטוב שהיה בדברים גשמיים, וחמדה יותר בדברים שכליים, שחמדה היא בנפש, לכן לא קרא לתורה כלי טוב, כמו שנאמר בבריאה כטוב, אלא קרא כלי חמדה. Então, assim continua o Bartenura, que é um comentarista da Mishnah. Então, o Kehat aqui traz ele e fala que tudo o que Deus fez no mundo, que ele chamou de bom, Vayar Elokim Kitov, cada dia Deus ia criando o mundo e ia falando Kitov, tá bom? Então, sobre isso, tudo isso, Deus criou pelo objetivo da Torá. Que a Torá é chamada de Lekach. Então, no Passuk, que a gente acabou de ler, que Lekach Tov. Então, a Torá, por causa da Torá, Deus criou o Tov, que foi a criação dos dias do mundo todo. Só que continua explicando por que a gente no Passuk não está escrito por que está escrito Kli Chemda, que a Torá é chamada de Kli Chemda e não Kli Tov, que a palavra Tov é bom mais para as coisas materiais, e Chemda é algo bom mais espiritual, de desejo, Chemda e Benefesh. Lachen, lo kara la Torá Kli Tov, que moshneimar bebriá Kitov. Por isso, na criação do mundo, Deus usou a palavra Kitov, o mundo estava bom. Em relação à Torá, está escrito que ela é uma Kli Chemda, é algo mais espiritual. Mikra maleu, Kitov ha'etz lemachal, v'nechmad ha'etz le'askil. Reishetov nemar etzel achilat gashmid, v'chemda nemra etzel askala. A gente vê isso na própria Torá, quando a Torá falou sobre no Gan Eden, que tinha a árvore, a fruta, que essa era a fruta principal que no final Adão comeu. Adão e Havá comeram, Adão e Eva. Então está escrito que a fruta ela era tov lemachal, era boa para comer, algo material. Venechmad aetz leaskil, ela era nechmad para intelectualmente, de inteligência. Ela ia dar inteligência, algo assim. Então, em relação, boa, então tov é material, isso, e chemda algo mais espiritual, mais não material. Então essa é a explicação do Kehat sobre a Mishnah. Tá? Então a Mishnah ela ali concluiu. Agora a gente vai ver um pouquinho da explicação do Rav Chaim Volozhin, um grande aluno do Gaon de Vilna, e sobre essa Mishnah. Então ele fala o seguinte: Haviv Adam Shenivra Betzelem. Então ele pega a parte da Mishnah que está escrito que querido é o homem, todo ser humano, que ele foi criado à imagem de Hashem. Ele fala algo interessante. No começo do Perek, a Mishnah é um pouco forte, um pouco assim, parece até um pouco depreciativa, que ela fala sobre o homem, que ele fala de onde o homem veio, ela fala Miain Bata, de uma gota fétida, uma coisa, algo bem desprezível, é a origem do homem. Então, sobre isso, comparado com isso, veio a nossa Mishnah agora falar algo positivo. Lá parece que falou algo negativo do homem, e aqui vem falar algo positivo. Por isso que ele vem falar Shachar shebe Mishnah Alev gina Adam sheba mitipa surcha amar kan shenivra betzelem Elokim. Falou aqui que o homem foi criado à imagem de Hashem, de Elokim. Então essa é a primeira parte da Mishnah, falar que o homem ele foi a imagem de Deus, comparando o que está escrito no começo da primeira Mishnah do Perek, que fala que o homem veio de algo desprezível. O Keneged le'ana ta'oler amar shenikreu banim lamakom shneemar banim vegomer vekatuv sham lo titgodedu vegomer al met ksheholech keben etzel aviv en leitatzev al zeh. Então a segunda parte da Mishnah está escrito na primeira Mishnah do Perek, do capítulo, está escrito o Leana Taolê, para onde você vai, para onde o homem vai, ele vai para o lugar onde tem vermes. Assim estava escrito na primeira Mishnah do capítulo. Sobre isso, essa é a segunda parte já, né? Primeira, da onde vem de algo desprezível, uma gota, e para onde vai, agora a segunda coisa, para o lugar onde tem vermes. Segundo, de acordo com agora a nossa Mishnah, o que está escrito
sobre essa segunda parte está escrito Shenikra'u banim lamakol. Deus, está escrito que, vamos pegar aqui as palavras da Mishnah, Havivin Israel Shenikra'u banim lamakom. Queridos são o povo de Israel, que eles são chamados filhos de Hashem. Então o que isso tem a ver? Que ele falou que o Am Israel são queridos para Hashem. Está escrito sobre isso, Lotit Godedu. A gente tem uma proibição de se autoflagelar, porque os goim naquela época da Torá, quando morria alguém, eles se batiam. Até hoje, acho que tem alguns povos, algumas culturas que fazem isso, se batem, mostrando que tá triste. A gente tem uma proibição na Torá de fazer isso. Quando a pessoa fica de luto, ela não pode pegar algo e começar a se bater e se machucar. Por que isso? Então ele explica que Ksheoler Ben Etzel Aviv, quando a alma está indo para outro mundo, é como se ela tivesse o filho voltando, indo junto ao pai, que é Hashem. A alma está voltando para o lugar dela. Então, se o filho está indo para o pai, a pessoa não deve ficar triste por causa disso. Então, a gente tem um limite de quanto pode ficar triste quando a pessoa falece. Tem um limite. A pessoa, até um certo ponto, a pessoa tem que refletir que, na verdade, a alma está voltando como filho para o pai. E daí vem a fonte que é proibido se flagelar. Isso aqui já é demais, não é para fazer isso. Então está indo para o lugar bom. Então, o que quer dizer? A gente comparando o outro lado do que está escrito na primeira Mishnah do Perek, que está dizendo que a pessoa está indo para um lugar onde tem vermes. Bom, aqui está escrito algo positivo, que na verdade o Am Israel é chamado filhos de Hashem, que eles estão filhos de Hashem. Então, quando a alma vai, o filho está voltando para o pai. Então a pessoa não deve ficar triste por causa disso. Isso é a segunda parte da Mishnah. Os parentes. Os parentes não devem ficar tristes por causa disso. E daí que vem a fonte da proibição de se autoflagelar em sinal de luto. Proibido. O Keneged Din Vecheshbon Amar Shenita Lahem Kli Chemda. Agora, a terceira parte na primeira Mishnah está escrito diante de quem você vai prestar contas, diante de Hashem, diante de Deus. Em relação a isso, está escrito na nossa Mishnah que Deus deu a Torá para o Am Israel, algo querido, Deus deu para o Am Israel. Por quê? Está escrito que foi dado para o Am Israel o Kli Chemda, um objeto querido, que é a ideia a Torá, Sheitavlin, Yetzerará, Nuchal Linatzel Me'adin. Porque através da Torá, que ela é o tempero para o Yetzerará, é a solução para a gente resolver os problemas do mal instinto, a Torá. E aí a gente vai se salvar do julgamento, porque a gente vai sair vencedor no julgamento, se a gente utilizou a Torá. Então, assim, em parênteses, ele escreve, assim explicou, está escrito no livro Midrash Shmuel, uma explicação parecida. De qualquer forma, então, para terminar, então, a terceira coisa da Mishnah, que está escrito diante de quem você vai prestar contas, está escrito diante de Hashem. E a nossa Mishnah fala qual é a solução para isso. É a Torá que Deus deu presente para o Am Israel. Através da Torá, a pessoa vai se salvar no dia do julgamento, quando ela falece. Então, aqui a gente terminou essa parte da Mishnah. Tem mais um pouquinho. Fala o Rav Chaim Volozhin, Kli Chemda vechulei lekartov natati lachem vegomer. Agora a gente vai falar sobre que a Torá é chamada de algo querido. Al derech Amram benedarim, fala o Rav Chaim Volozhin, isso está ligado com o que está escrito no Talmud, em Nedarim. Lá Medalef Amudalef, página 31, lado A. Zvina Harifa. Está escrito lá que Zvina Harifa é quando uma pessoa tem uma mercadoria que é muito boa, é muito fácil de vender ela. Ela é chamada Zvina Harifa. Algo pode ter o mesmo valor. Pode ter uma moto super boa, que ela tem um valor, e tem um carro, um caminhão, mas super velho, que tem o mesmo valor que uma moto super boa, digamos assim. Então essa moto super boa, ela vai ser muito mais fácil de vender
do que aquele caminhão que já está muito velho, por isso que ele está com esse valor. Então, quando é uma zvina harifa, é algo muito fácil de vender, né? Então, a Gemara fala o seguinte, que quando tem, isso é uma lei de promessa. Um tipo de promessa, para aprender um pouquinho algo interessante, a pessoa pode prometer que ela não vai ter proveito de um amigo, tipo de promessa. Então, um amigo não pode fazer nenhum favor para ela, porque ela fez uma promessa que ela tem algo chamado que ele é mudar aná. Ele fez um nedra de aná, de proveito, tá? Então, eu posso agora chegar para você e falar que eu não quero ter proveito, numa linguagem de promessa. Então você não pode fazer nenhum favor para mim. Agora a Gemara fala assim, uma compra normalmente não é um favor, porque eu estou dando para você dinheiro, você está me vendendo. Mas se é um zvina harifa, se é algo que é muito bom, a mercadoria é muito boa, também não vai poder, porque eu já estou tendo um prazer a mais disso aqui, dessa mercadoria que eu estou comprando. Então fala aqui o Rav Chaim, zvina harifa sulim kol mudar mimenu anaam neishemeaneu. Esse tipo de mercadoria é proibido você vender para alguém que você tem está proibido de ter proveito dele, ter feito uma promessa. Mipnei shemeaneu, está te dando prazer. Vezeu chamar que lekartov. Então, do mesmo jeito, eu falo na Torá é chamado um lekartov, um negócio bom, que é algo muito bom. Até mesmo quando você compra isso, se a gente comprasse a Torá, também seria um ótimo negócio. Mikol Sheken, mais ainda, agora Kalva Homer, muito mais, que a gente não comprou a Torá, que a gente ganhou a Torá. Isso basta para entender. Ok? Então aqui ele terminou essa parte, essa Mishnah 14. Se comprasse também seria bom. Se a gente comprasse já seria um ótimo negócio. Muito mais que a gente recebeu de graça. Okay?